Olá a todos, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver conectado. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maruta Trevisan e hoje eu vou ser a moderadora deste evento, um evento que é muito especial, gente. Hoje é dia de celebração. Então vamos a algumas informações importantes, olha só. O webinar está sendo gravado, né, e vai ser compartilhado com todos os participantes do evento depois que a gente terminar. A gente vai ter palestras em inglês e também em português, né? Então, a gente vai ter tradução em simultânea disponível para os idiomas português, inglês e também espanhol. Você pode, então, selecionar o idioma da sua preferência pelo botão interpretação, que fica aqui embaixo, ó, no menu inferior do Zoom. E caso queira ouvir o áudio original dos palestrantes, é só selecionar o botãozinho escrito original. Bom, estamos aqui então para celebrar os 10 anos da primeira certificação Bonsucro, que aconteceu, né, ali atrás, no dia 14 de julho de 2011, na usina Maracaí da Raízen, né? É um marco muito importante, tanto para Bonsucro quanto para a Raízen, e que consolida uma longa jornada de conquistas e desafios para tornar o setor sucroenergético global uma referência de sustentabilidade e também de práticas ESG. Então, eu convido a todos agora para conhecer um pouquinho mais dessa história através deste vídeo. Environmental impact with a standard to ensure the adoption of the best agricultural practices and industrial practices. This is only possible because people commit to improve the sustainable development of the sector. Bonsucro certification offers greater international competitiveness to producers, further expanding their business possibilities. Certification demonstrates that Bonsucro's partner companies such as Raízen are working efficiently with less impact on the environment and with intelligent waste generation control. Bonsucro certification, the cultivation and manufacture of sugarcane, reduces the environmental impact. It is better for people and business. Passando aqui para cumprimentar a Raízen pelos 10 anos de certificação Bonsucro. A Raízen que teve a primeira unidade certificada no mundo, que é a unidade Maracaí. And it all started 10 years ago, with Raízen leading the world's first Bonsucro certification. Since then, more than 130 mills have adhered to this certification, with evident advances for the sustainability of the sector. Today, there are more than 75 million tons of certified sugarcane worldwide. As a market reference and industry leader, Raízen is committed to obtaining Bonsucro certification in 100% of its production units, and thus developing more sugarcane. Essa que é uma certificação tão relevante, tão importante para o nosso negócio. Então, parabéns Maracaí, parabéns Raízen, parabéns Bonsucro. Bonsucro and Raízen have worked closely together for the past 10 years to transform the sugarcane sector. We're looking forward to doing more in the next 10 years. Join us on this journey. Que delícia, parabéns para todos os envolvidos. Olha só, o nosso evento, então, ele vai ser dividido em 3 partes, tá? No primeiro bloco, teremos os CEOs da Raízen e Bonsucro, compartilhando um pouco sobre suas visões de futuro, a olhar para esses últimos 10 anos aí, esses 10 anos de história de parceria.
Já no segundo bloco, as duas empresas vão abordar em mais detalhes a trajetória de sustentabilidade das organizações nessa última década, né? E o que essa parceria almeja para o futuro. E, na sequência, nós fecharemos o nosso evento com um bloco de perguntas e respostas da audiência para os nossos CEOs e também para os nossos palestrantes. E, por isso, desde já, eu encorajo vocês aí, né, os participantes que queiram fazer perguntas, que queiram fazer comentários, para usar o botão Q&A, que fica aqui embaixo também, para fazerem suas perguntas e também seus comentários. Pedimos também a gentileza, né, se possível, de direcionarem para quem vai ser a pergunta. Bom, então vamos iniciar o nosso primeiro bloco de hoje. Agora, para abrir este primeiro bloco, esta primeira parte do nosso encontro, eu gostaria de passar a palavra para a CEO da Bonsucro, a senhora Danielle Morley. Danielle, agora a palavra fica com você. Thank you, Marissa. Hello, everybody. Muito obrigada, Marissa. Olá a todos. É um prazer falar a todos hoje, celebrar o 10º aniversário da primeira certificação da Bonsucro em 2011 pela Raízen, na usina de Maracaí. Quando a Bonsucro foi estruturada em 2009, foi a culminação de anos de diálogo anterior entre as empresas líderes e organizações não governamentais. 2 anos depois, 2011, colocamos os toques finais no nosso esquema de certificação, finalizando um processo que viu a Raízen, numa joint venture entre a Cosan e a Shell, vencer a corrida para se tornar a primeira empresa no mundo a ter uma usina certificada de acordo com o padrão Bonsucro, auditado pela SGS. E com essa primeira certificação, a usina de Maracaí vendeu 130 mil toneladas de açúcar tonelado para a Coca-Cola e trouxe 63 toneladas de etanol certificado ao mercado brasileiro. O compromisso da Raízen, a certificação em Maracaí e em todas as suas usinas, desde o início, em 2011, foi um marco significativo para nós, para a Bonsucro, para a Raiz e para todo o setor sucro-alcooleiro. Com essa primeira certificação, então, a Maracaí entrou a bordo. Então, muito mais usinas vieram na sequência. Hoje, a Bonsucro tem 138 usinas certificadas em 20 países em todo o mundo. Na última década, nossos membros venderam 9 milhões de toneladas métricas de açúcar bruto certificado e créditos e 1,4 milhões de metros cúbicos de etanol. Uma grande conquista. A certificação com o padrão Bonsucro, mesmo para empresas integradas e grandes como a Raízen, não é algo obtido facilmente. É resultado de compromisso e investimento que precisa de melhoria contínua no médio e longo prazo. A aplicação da estrutura Bonsucro e o cumprimento dos critérios rígidos, sociais, ambientais e econômicos para usinas e seus fornecedores compensam. O ano passado, publicamos uma análise de custo-benefício das usinas certificadas no Brasil. A conclusão foi clara. A certificação do Bonsucro no Brasil tem uma relação positiva entre custo e benefício. Calculamos os custos adicionais de cumprimento e certificação. Então, 75 centavos de dólares por tonelada de custo adicional, mas com benefício adicional de aproximadamente mais de um dólar americano. Então, calculamos que o investimento tem esse retorno em 1 ano. E com essa tendência crescente de volumes certificados, essa custo-benefício da certificação vai aumentar ainda mais. E será muito mais vantajoso quando a Bonsucro certificar usinas que também obtenham certificação Renovabil e assim podem vender também os seus CBIOs ao mercado. O potencial aqui apresenta uma fantástica oportunidade e assim estamos nos engajando ativamente com o governo brasileiro para alinhar nossos protocolos para fazer tudo isso acontecer. Necessariamente, usei o caso de negócios primeiro para mencionar na minha apresentação, não porque é mais importante que os impactos sociais e ambientais, mas porque a Bonsucro não atingiria sua missão sem um caso de negócios claro para os produtores. Essa abordagem é refletida no nosso plano estratégico de 5 anos, que tem 3 objetivos estratégicos, todos igualmente importantes. O primeiro,
criar valor em toda a cadeia de suprimento, que vamos conseguir através de uma combinação singular de certificação, mas também facilitação e ação colaborativa. A Bonsucro não pode intervir na precificação, mas oferecemos uma estrutura que facilita o cumprimento de altos padrões de sustentabilidade e também oferece impacto no campo, fazendo com que os mercados possam ter acesso às propriedades rurais, usinas, traders e consumidores, aumentar essa pressão para a adoção e a divulgação de fatores de governança social e ambientais nos produtos e resultados financeiros significam que a Bonsucro prevê que a certificação vai favorecer o acesso aos nossos membros que preencham esses requerimentos de conformidade ESG. Então, nós temos aqui todos alertas para a necessidade e a seriedade desse mercado. O segundo objetivo do nosso plano é melhorar o impacto ambiental da cana-de-açúcar. Questões ambientais permanecem como uma alta prioridade para nossos membros e parceiros, e muitos têm compromissos específicos, não só em termos de recuperar o ambiente natural, mas também regenerar os sistemas agrícolas. Na próxima semana, teremos uma conferência sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, que é extremamente importante. Nós vamos falar, então, sobre todas as nações vão falar sobre os compromissos corretos para chegarmos aos objetivos do Acordo de Paris. E a cana-de-açúcar tem muito potencial de descarbonização, como a Raizen demonstrou. Hoje, depois dessa reunião, eu estou, na verdade, indo para Glasgow para participar dessa conferência, porque eu quero que a Bonsucro faça parte nessa luta para o nosso futuro. Temos uma rede de influência e sabemos que nosso padrão Bonsucro causa um impacto positivo ambientalmente. Então, cientistas da Universidade de Minnesota fizeram uma modelagem mostrando que se o mundo passasse a produzir somente cana-de-açúcar certificada pela Bonsucro, isso reduziria pela metade a emissão de gás de efeito estufa do setor e reduziria seu consumo de água em 60%. Enquanto isso, nossos dados mostram que as usinas certificadas reduzem gás de efeito estufa numa média de 18% em 5 anos. E aí está mais no contexto brasileiro. Assim, apresentamos novos compromissos para dar apoio a essas usinas certificadas para reduzir gás de efeito estufa em 30% em 5 anos. E, além da certificação, reunimos compromissos coletivos e ações alinhadas com o Acordo de Paris para conseguirmos esse efeito. Mas é claro que a ação climática não só diz respeito à mitigação, então a Bonsucro trabalha para aumentar a segurança da água e também por ações coletivas na gestão de água. E o novo padrão é adotado, então, vai além do que sempre fui, a proteger esses ecossistemas e áreas de alto valor de conservação. Vamos continuar a desempenhar um papel preponderante no desenvolvimento e implementação de protocolos que combatem o estresse térmico nos trabalhadores rurais. Ou seja, a Bonsucro quer colaborar com vocês na agenda climática, alavancar sua influência de conhecimento e também criar a mudança. E, finalmente, passamos a nossa terceiro objetivo estratégico, que é fortalecer os direitos humanos e trabalho decente no cultivo e processamento da cana-de-açúcar, na produção agrícola e no processamento. Vamos continuar a promover o trabalho decente, as condições de trabalho seguras, então, com um recrutamento seguro para trabalhadores migrantes, reduzindo a discriminação, promovendo a igualdade de gênero e segurança nas usinas. E importante também falar que temos um compromisso em termos de um salário de bem-estar dentro do setor de cana-de-açúcar. Então, já progredimos muito desde a primeira certificação em 2011.
Temos um plano ambicioso e uma rede de crescimento de membros engajados e parceiros. A liderança, o compromisso, a colaboração, a especialidade são chave para o nosso negócio, assim como a força de nossos relacionamentos. Eu sei que na Raizen nós temos um aliado altamente inovativo e realmente compromissado, e eu agradeço você, Ricardo, a sua equipe, por sua resolução a entrarmos nessa nova década da nossa jornada conjunta. Muito obrigada, senhora Daniel. Introdução bastante inspiradora para todos nós. E agora eu passo a palavra, então, para o CEO, né, da Raizen, agora o Ricardo Mussa. A palavra é sua. Thank you, Marusa. Thank you, Daniel. Great to hear from you. I think Obrigado, Marusa. Obrigada, Daniel. Muitas coisas que você citou aqui é impressionante quando nós vemos as coisas acontecerem, como vemos na Raizen, é algo muito gratificante, na verdade. A nossa empresa, então, tem 10 anos. Começamos os negócios com uma joint venture da Cosan e Shell, 2011, e aí já tivemos, naquele ponto, a primeira certificação de uma usina, e isso tem sido parte da nossa pauta desde então. Então, isso faz parte do nosso DNA. Outra coisa que quero citar, e eu falo às pessoas da minha empresa, que é impressionante como esse negócio é um bom negócio. Não só fazermos a coisa correta, que é claro que estamos fazendo, mas no final também é um bom negócio, podemos testemunhar isso. Quando você menciona quanto o custo da implementação não é nada comparado às conquistas que nós temos em termos de lucratividade, sustentabilidade dos negócios daí adiante. Então, para nós, isso tem sido um acelerador nos últimos, então, 2 anos. Eu fiquei muito bem impressionado no último ano, Daniel, por exemplo, foi um ano recorde em termos do que conseguimos em receita dos produtos certificados pela Bonsucro. E não mais somos só usinas de açúcar. Mesmo na Raizen, mudamos isso, porque estamos produzindo muito mais do que açúcar e etanol. Nós temos também biogás, pellets, e todos esses produtos derivados têm a certificação da Bonsucro, e assim podemos provar aos seus clientes que está fazendo o que é correto e indo na direção certa. Isso nunca foi mais importante do que vemos hoje ser no mercado. Então, eu posso testemunhar aqui que tem sido realmente uma vantagem competitiva para nós. Estamos coletando melhores resultados, retornos, e na empresa, quando nós temos todas as usinas, acabamos de adquirir a Bioserv, uma grande empresa com 9 usinas adicionais, que vamos em frente, então, com o processo de certificação paralelas também. Isso nos levou, não é fácil, nós tivemos que focar e redirecionar os investimentos, mas no final, mesmo para os empregados, trabalhar numa empresa que tem esses valores, você atrai pessoas melhores, você tem um ambiente em que você trabalha melhor. Então, no final das contas, é uma situação ganha-ganha. Claro que nós temos relações de longa data com nossos clientes, e isso também é um círculo virtuoso que fica cada vez melhor. Então, estamos mais do que felizes de estarmos aqui com essa celebração de 10 anos da certificação de Maracaí. Claro que essa é uma prioridade na nossa pauta, nossa agenda, essa certificação. Vamos continuar nos desenvolvendo e fazendo tudo isso se tornar realidade. É claro, isso não diz respeito só a açúcar e etanol, e sim todos os produtos que temos na nossa linha de negócios, biogás, pellets, e todos os produtos beneficiam-se disso. Agora temos esse programa, então, que está sendo acelerado. É claro que queremos ajudar também os principais mercados que nós temos, como na Europa. É um grande mercado para a Europa, assim como para a Raizen, assim como os Estados Unidos, e vemos cada vez mais clientes reconhecendo que a Bonsucro é um diferencial, essa certificação. Espero que isso se torne também mainstream para outras empresas que se juntem a nós e passem adiante, porque isso faz nosso mercado ser ainda melhor.
isso nos faz sair daquele conceito antigo de usina e agora nós temos um produto muito mais sustentável, que faz diferença para nossos produtos. E, então, é muito bom ter essa reunião antes da conferência de Glasgow, não é? Eu, infelizmente, não vou poder comparecer, tem uma reunião do Conselho na mesma data, mas o momento é oportuno, realmente, para celebrarmos essa 10º aniversário de certificação. E temos a reunião, a conferência de Glasgow em seguida. Então, é um momento muito oportuno para discutirmos essas questões. No final da apresentação hoje, da nossa reunião hoje, a parte final envolverá um debate que espero ansiosamente. Muito obrigado. Agora a gente vai dar início, então, à segunda parte do nosso evento, né? E para isso, eu convido o diretor da Bonsucro para a América Latina. Senhor Miguel. Good morning, good afternoon. I hope you hear me well. Bom dia, boa tarde. Espero que todos me ouçam bem. Vocês veem a minha tela? Ótimo. Então, continuando essa segunda parte da nossa reunião, nossa celebração, por favor, juntem-se a mim numa pequena viagem por esses 10 anos da Bonsucro, impulsionando e promovendo a mudança. Esse é um mapa da Bonsucro. Em verde, podemos ver aqui onde a Bonsucro tem os seus membros. Temos 280 membros em 53 países. E aqui temos também as usinas certificadas mostradas. Temos também a certificação da cadeia de custódia. E isso chega a quase 11 mil pequenos produtores na certificação Bonsucro. 5,8 da terra cultivada com cana-de-açúcar certificada. Temos o Brasil, México, essa região Centro-América, Austrália, Tailândia e Índia. A Bonsucro é apoiada por um sistema robusto de governança. Temos aqui o pessoal da área técnica, do comitê de risco e o pessoal da secretaria. Muitos estão presentes já nessa estrutura e outros no futuro vão se juntar a nós. Temos como parte desse processo de aquisição de membros essa participação para chegarmos a soluções que necessitamos. A Bonsucro é reconhecida internacionalmente por essas organizações, como a ISEAL, de que somos membros, a European Commission, somos reconhecidos pela diretriz, Acordo Nacional, ou Diretiva da União Europeia para as Energias Renováveis. Governo dos Países Baixos e também a Alemanha com a produção de biomassa sustentável. Discutimos isso no Brasil para termos o reconhecimento com a RenovaBio. Esses são dados do mainstream do mercado para a nossa produção certificada 2019. Aqui nós podemos ver que temos mais de 6 milhões de toneladas de açúcar certificado, mais de 1 milhão de hectares de campo ou área certificada, mais de 2,8 milhões de metros cúbicos de etanol certificado e mais de 86 milhões de toneladas de açúcar certificado. Então, a Bonsucro tem 27%, a Raízen tem 27% dessa certificação do açúcar. Continuando, então, com esse mainstream do mercado, aqui nós temos as vendas certificadas em 2012. Podemos ver, portanto, que as vendas de açúcar físico é quase 6 milhões, 5,5 milhões de toneladas e quase 1,5 milhões de metros cúbicos de etanol físico vendido. Com esse lançamento da venda de créditos, também esse sistema Bonsucro nos
permite vender açúcar e créditos também, como vem aqui nesse slide, que nós já vendemos 162 créditos de cana-de-açúcar. E nas usinas vendemos mais de 155 mil créditos de etanol e quase 4 milhões de créditos de açúcar bruto. Então, a mensagem é que estamos contribuindo com esse mercado, seja em produtos físicos ou em créditos. Próximo slide nos mostra a correlação aqui, muito impressionante, começando em 2012, e nós temos esse crescimento aqui até 2012 a 2019. Em 2019, temos um total de vendas que representa quase 1 milhão de créditos vendidos e quase 1 milhão de açúcar físico. E isso vai continuar. Essa ilustração nos mostra um exemplo do trabalho e esses produtos que nós temos, exemplos de produtos conjuntamente com nossos membros, trabalhando então inicialmente com açúcar branco na Argentina. Você pode encontrar esse açúcar no supermercado. No Brasil, nós temos aqui também produtos disponíveis no mercado que tem o nosso açúcar. E também aqui, Hong Kong, nosso açúcar na Europa. Impacto positivo. No nível social, nós vemos que reduzimos a taxa de acidentes e aumentamos o salário acima do salário mínimo nas propriedades rurais. No COP26, temos, então, esses objetivos e contribuímos, então, com a redução da produção de gás de efeito estufa após 1 ano de certificação, redução de 5,5%. São as boas práticas. E continuamos o impacto positivo. Aqui tenho exemplos disso, de iniciativas da Bonsucro, implementadas em todo o mundo. Aqui a iniciativa Adelante, que está na Nicarágua para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores rurais de estresse térmico. E depois temos aqui a questão do pagamento por serviços ambientais no Brasil, com benefícios que vão além do canavial. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, poderá consultar. E depois temos uma parceria também na África, com uma iniciativa e uma aliança para essa administração. Junto, temos uma metodologia desenvolvida para vermos a sustentabilidade das áreas produtoras. E a última aqui, temos um padrão baseado num resultado, há um estudo conduzido pela Universidade de Minnesota que verificou a melhoria do cenário em todo esse setor. Aqui, estou quase no final da minha apresentação. Aqui, então, é um convite para continuar apoiando a Bonsucro nos próximos 5 anos. Vamos implementar nossa estratégia. Aqui, nós temos essa imagem, esse círculo, que é um resumo de nossa estratégia. Começando, então, do círculo mais interno, podemos ver que queremos acelerar a produção e os usos sustentáveis de cana-de-açúcar. E aí, passando aos círculos mais externos, vamos melhorar em prioridades, estratégias, atividades e princípios. Todos juntos vão dar apoio à sustentabilidade no setor sucroalcooleiro. Agora, gostaria de agradecê-los. Vamos, então, ter um impacto cada vez maior com a cana-de-açúcar sustentável. Acreditamos no futuro da certificação Bonsucro. Vamos reunir o setor para criar uma força para a mudança, abordando as questões mais críticas que a sociedade enfrenta. Convidamos vocês para se juntarem a nós nessa jornada. Isso é um convite. Então, continuem conosco. Vamos promover mudança e melhoria da sustentabilidade do setor sucroalcooleiro. Muito obrigado. Vamos estar juntos, é claro. Muito obrigado por sua apresentação.
senhor Miguel. O head de sustentabilidade da Raizen, para falar um pouquinho com a gente, o senhor André Valente. Senhor André Valente, é com você agora. Obrigado, Marusa. Good morning, good afternoon, everyone. It's a pleasure. Obrigado, Marusa. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar aqui. É um prazer encontrar todos vocês. Quando começamos a discutir a possibilidade de termos esse evento, a resposta foi sim. Há tanto trabalho árduo por trás disso, mas não é uma questão só de um trabalho que parou há 10 anos quando certificamos a primeira usina. E desde então certificamos usina após usina nesses últimos anos. Então, muitos investimentos foram feitos porque acreditamos realmente nisso e resolvi usar esses 10 minutos que eu tenho aqui para falar sobre a estratégia que temos por trás disso, por que estamos fazendo isso e como obtemos valor disso. Ou seja, assim podemos retornar a vocês esses benefícios, sejam produtores, compradores, é algo que podemos compartilhar em termos de nossa experiência, que logo vai alcançar nossa meta que estabelecemos há 10 anos, que é ter 100% de nossas usinas certificadas pelo padrão Bom Sucro, e isso nós vamos conseguir em algum momento, em breve, talvez esse ano. É um marco incrível que eu gostaria realmente de anunciar que isso já aconteceu, mas ainda vai levar mais 2 ou 3 meses para chegarmos lá. Mas é um marco muito importante, é interessante porque quando falamos sobre receita recorde e com o que o Miguel mostrou sobre a evolução da demanda no mercado por produtos certificados, podemos facilmente ver que nem sempre foi assim. Começamos há 10 anos e mantivemos nosso ritmo na certificação de usinas, mesmo quando o mercado não via isso como algo de valor agregado. O mercado não entendia tanto isso. Por que continuamos, então, a fazer isso? Isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu tenho aqui uma apresentação bastante breve. Aqui eu suponho que vocês estejam vendo a minha tela. Estão vendo? Sim. Então, isso aqui ilustra o que o Miguel descreveu sobre as usinas anteriores sendo convertidas em bioenergia. E isso é muito interessante de entendermos e o que esses produtos renováveis têm em comum, não só aqueles que estamos produzindo agora, mas também os futuros que esperamos produzir através da transição da energia, que a matéria-prima é a mesma. Tudo começa com a cana-de-açúcar para nós, e o que nós percebemos quando a Raizen foi formada há 10 anos, é que não é suficiente sermos renováveis, precisamos também ser sustentáveis. Essa é a mensagem que queremos passar ao mercado, portanto, a forma de produzirmos é tão importante quanto o que nós produzimos. E como é que isso se conecta à Raizen e à estratégia geral de sustentabilidade dela? Aqui podemos ver mais sobre isso no nosso website, é uma informação pública, mas aqui são os nossos compromissos. De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos vários compromissos no aspecto material que estão ao longo de nossos processos de negócios, e esses são conectados intimamente com o que a Bom Sucro promove de várias formas. Gostaria de destacar essas 3 relacionadas a como temos um compromisso de reduzir nossa pegada de carbono, como temos um compromisso de melhorar a eficiência do uso da terra e nos assegurarmos de que nossa matéria-prima sempre seja coberta por padrões de sustentabilidade de todas as formas. Tudo isso chega à mensagem que enviamos, então, em última instância. Tenho informações aqui na tela para vocês, que talvez muitas pessoas desconheçam, que na Bom Sucro nós podemos a Bom Sucro nos ajuda a contar essa história ao mundo. Especificamente no Brasil, vejam quão longe estamos da Amazônia. Temos, basicamente, falta de conhecimento das pessoas sobre o que realmente está acontecendo aqui. Então,
terceiros nos ajudam a contar essa história de uma forma consistente, sólida. E quando pensamos sobre realmente o que acontece no Brasil, nós temos a maior parte dos canaviais produzidos na região centro-sul, em que nós temos dados interessantes aqui, mostrando que as municipalidades em que produzimos cana-de-açúcar, na verdade, tem um aumento nas áreas de floresta. Em vez de diminuir isso, como a opinião pública pode pensar. Como é que você conta essa história, então? Como você se assegura de que as pessoas entendam o que está acontecendo? E o alto nível de padrão de sustentabilidade que temos na nossa operação. Como é que você se assegura que as pessoas entendam que 50%, 57% da cana-de-açúcar que nós temos hoje já era cana-de-açúcar há décadas, não é? Não é que nós estamos tirando terra da agricultura, temos que nos assegurar de que seja quem for que compre nossos produtos, quem está fazendo políticas públicas sobre quais serão as nossas soluções de transição de energia no futuro, que levem em consideração que nós produzimos, sim, cana-de-açúcar de forma sustentável. Nós vemos que a cana-de-açúcar aqui tem um potencial enorme de ter um papel-chave em todos os tipos de oportunidade de descarbonização em vários setores, como vimos no slide anterior. Então, a Bonsucro é a forma pela qual decidimos contar a história ao mercado. Uma outra coisa importante que é que muitas pessoas desconhecem também, é que não podemos armazenar cana. Por que isso é importante? Porque se a cana-de-açúcar é perecível e começa a perder o seu teor de açúcar, uma vez que seja colhida, cortada, isso é o nosso passaporte à rastreabilidade total, ou seja, 100% de rastreabilidade existe em qualquer canavial, fornecedor, então é uma possibilidade de certificar qualquer propriedade rural, produtora, porque sabemos de onde vem a cana, quem é o fornecedor, se é um terceiro. É por isso que a Bonsucro realmente inspira a Raízen a ir muito além de nossas próprias áreas, criando programas aliados, esse programa ELO, por exemplo, que é muito importante em termos de responsabilidade da cadeia de suprimento, os aprendizados com a certificação Bonsucro, os aspectos cobertos pela Bonsucro, nós entendemos muito com isso sobre como promover a sustentabilidade além de limites das fazendas, da nossa cadeia de suprimento. Então, o fato de agora termos a Bonsucro e a ELO, como dois programas complementares, olhando toda a cadeia de suprimento da cana-de-açúcar e a Raízen, nos coloca numa posição muito estratégica internacionalmente e estamos vendo que como as demandas do mercado, à medida que elas aumentam para produtos certificados sustentavelmente, começa a compensar a estratégia que começamos há 10 anos. Então, essa experiência que queríamos compartilhar com vocês compensa, ela realmente tem um retorno. Foi difícil no início, difícil justificar o investimento há 10 anos, mas com a visão que nós temos, que só há uma forma de produzir cana, e é a forma sustentável, e isso faz muito mais sentido para nós. Então, gostaria de agradecer todos da Raízen, que têm trabalhado arduamente. Imagine 2 ou 3 usinas adicionais a cada ano, e agora nós vamos chegar a 23 partes certificadas unidades certificadas até o final desse ano. Então, nós temos aquela verificação de 3 anos, muito trabalho sendo feito no campo, pelo que gostaríamos de agradecer a Raízen. Então, muito obrigado por sua atenção. Gostaria de agora, então, gostaria de ter passado a vocês um pouco desse histórico do que fizemos e estou ansioso por responder as perguntas que porventura tem. Muito obrigada. Muito obrigada aí pela belíssima apresentação. E agora a gente começa, então, a terceira parte do nosso encontro, que é a parte das perguntas, né? Primeiramente, a gente fica muito feliz de ter recebido tantos bons dias. Recebemos bons dias aqui, ó, do México, Guatemala, Uruguai, do Brasil. Que delícia, o mundo inteiro unido nessa celebração de hoje, né? A gente, então, selecionou algumas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta para o senhor Ricardo, tá? É uma pergunta da Marília Ferreira e do Francisco Martinez.
Então, para você, senhor Ricardo, se você pudesse nos contar aí a partir, né, dessa experiência de 10 anos, quais foram os principais obstáculos para a implantação da certificação? Conta para a gente. Deu alguns exemplos aqui, ó. Integração aí com outros sistemas de gestão, envolvimento de partes interessadas aí, chave, como sindicatos, fornecedores, etc. Conta pra gente, então, se você pudesse contar essa história. Thank you, Marusa. Thank you for the question. I think for... Obrigado, Marusa, pela pergunta. Para nós, o desafio, na verdade, é uma cadeia de suprimento muito longa, que envolve os fornecedores, produtores rurais, e no início, nosso setor tem uma cultura que já vinha de muitos e muitos anos. Então, explicar a eles por que isso era importante, acho que foi um dos desafios principais que tivemos, dizer que isso é bom porque vai beneficiá-los no futuro. No início, foi difícil envolver os fornecedores, então foi um desafio. Eu acho que na empresa, internamente, foi mais fácil, porque nós tivemos uma cultura de segurança, sempre tivemos uma cultura de segurança muito forte. Então, acho que o maior desafio foi realmente o envolvimento dos fornecedores inicialmente, para que entendessem sobre o que se tratava e, no final, o benefício que teriam a longo prazo. Mas, no início, como a Daniela disse, nós dissemos, vamos conseguir isso, conseguir aquilo, então tivemos que forçar bastante e colocar o que nós fizemos na empresa foi vital. Mesmo o bônus, o pagamento adicional para os empregados, o QPI para todos, ou seja, o CEO do negócio tinha na sua agenda a certificação da Bonsucro para as usinas a longo prazo. Então, eu diria que o objetivo foi um objetivo a longo prazo, não só anual, mas houve marcos que tivemos que contar, relatar em cada reunião da diretoria, do conselho. Então, começamos da parte superior, ou seja, tivemos esse objetivo a ser alcançado, que era uma demanda. Não era uma coisa que estava lateralmente, uma coisa à parte, sim uma decisão estratégica. E tivemos a questão financeira no início. Então, para mim, o desafio principal foi nos nossos negócios, nós temos tanta volatilidade de preço, então, às vezes, é difícil ter objetivos a longo prazo. Então, estávamos tão envolvidos nos problemas anuais, por exemplo, seca, preços desfavoráveis, então é difícil deixar isso tudo à parte ao longo do tempo, mas tivemos elementos-chave que nos ajudaram, que foi estabelecer KPIs, mesmo para o número 1 da empresa e todos os empregados e a compensação ligada a isso. Isso foi crítico, não foi fácil. Foi, muitas vezes, quando estávamos num ano ruim, por causa dos anos cíclicos, não é? Tinha essa questão do caixa, então era uma prioridade, não era? E também tivemos a equipe financeira alinhada com essa estratégia que consideravam também importante. E também para Miss Daniel, né? É uma pergunta da Marília Ferreira. A gente vai para Daniel para responder primeiro, né? Quais são os maiores desafios, considerando o plano estratégico para os próximos 5 anos, como organização Bonsucro e como plantas certificadas? Okay, thank you for the question. Obrigada pela pergunta. Desafios. Há muitos desafios. Nós operamos numa interface com multipartes interessadas e buscamos abordar os desafios da sociedade e ambientais que são mais complexos no momento. E, historicamente, somos um mercado que é um modelo de mudança, como foi mencionado, é um mercado muito volátil em que nós operamos. Então, nós temos que trabalhar com essas forças do mercado
Então, daqui para frente, como foi identificado no nosso plano estratégico, nós temos que também ir além do mercado e engajar mais proativamente os governos também, porque há muitas oportunidades, como foi mencionado nessa conversa hoje, tem uma RenovaBio no Brasil e temos a nova regulamentação de política que tem um ajuste fino realmente com a União Europeia e em todo o mundo. Então, aqueles responsáveis pelas políticas têm que ser envolvidos também para que nós não, para que possamos expandir esses limites. É um desafio para a Bonsucro e uma oportunidade também para realmente sermos mais proativos em termos de políticas públicas e engajamento, de formas a podermos fazer mais, escalonar e atender o mercado, ter uma mudança sistêmica, envolvendo o governo, setor privado e público, todos juntos, um forçando, impulsionando o outro, e é isso que nós queremos, não é? Então, pensamos sobre o público também, queremos na Bonsucro, como sistema padrão, queremos continuar a alcançar essas expectativas sociais, conceitos de sustentabilidade, que estamos sempre aprendendo e progredindo, não é algo estático, é dinâmico. Então, os padrões são cada vez mais altos, então nós temos, por exemplo, a agricultura regenerativa, que antes não estava na pauta, não é? E agora não era tão mainstream há 5 anos. Então, o mundo está se desenvolvendo, acordando para essas questões. A Bonsucro continua como líder disso e temos outras organizações menores. Tudo de que falamos, nós temos em cada canto pessoas trabalhando para conosco na Bonsucro. Então, temos essas empresas inovadoras como a Raizen, temos um impacto muito grande, mas para nós, Bonsucro, nossos desafios operacionais é escalonar para atender as necessidades e ambição e a missão que nós temos, e isso é um desafio também. E acho que também uma outra questão seria falar sobre esse escalonamento, então, também desenvolver para ficarmos ainda mais inclusivos em nossa abordagem à certificação. Temos que criar espaço para fazer com que as empresas líderes possam ir além, mais alto, melhorar, inovar e também chegar, estender as nossas mãos para baixo, para trazer aqueles membros mais tradicionais que trabalhem também conosco, os pequenos produtores. Então, operamos em todo esse espectro, na verdade. Senhor Ricardo, poderia falar sobre os desafios aí? Da Raizen? Yeah, thank you, Maruza. Thank you, Daniel. I agree with Daniel. Sim, obrigado, Maruza. Isso, Daniel. Há duas formas de vermos isso. Nós temos os desafios e também as oportunidades que vejo mais. O que acontece com a pandemia, o Covid, nos últimos 2 anos, levantou a preocupação das pessoas com relação à certificação ambiental. Então, eu não vejo, ou melhor, eu vejo isso como um bom momento que nós estamos vivendo para melhorar ainda mais esse processo. Os desafios não são só no mercado de açúcar, mas também para outros produtos que têm diferentes padrões, em termos de, então, como engajar. A Bonsucro está tão bem estabelecida, então, para mim, o desafio na Raizen é também tentar chegar a algo muito mais importante, não só para açúcar, mas também para outros produtos como etanol, bioeletricidade, fazer uma combinação desses produtos. Mas eu vejo tudo isso mais como uma oportunidade, Daniel. Estamos vivendo o melhor momento que podíamos viver desde o início do trabalho com a Bonsucro e temos que aproveitar essa oportunidade rapidamente. Esse é meu objetivo. Senhor Ricardo. A gente tem uma pergunta do Henry Leonel e também do Pedro Guanipa, que é para Bonsucro. Acho que o
a gente pode direcionar até para o Miguel essa pergunta aqui, olha, apenas usinas de açúcar e álcool podem ser certificadas pela Bom Sucro ou outros setores podem receber a certificação, por exemplo, rum? E se existem experiências de empresas produtoras de rum que obtiveram também aí essa certificação? Senhor Miguel? Thank you, Marusa. Obrigado, Marusa. A certificação tem esse sistema na Bom Sucro, de forma que podemos certificar cana-de-açúcar, produtores ou propriedade rural, ou as usinas e a destilaria. Então, o produto final pode ser açúcar, melado, rum, bioplástico, bagaço, qualquer produto da cadeia de cana-de-açúcar podemos certificar. Na minha apresentação, mostrei um exemplo de certificação de cachaça, um novo setor que estamos trabalhando e há um aumento no interesse, especialmente no Caribe, em que trabalhamos em Barbados, na Jamaica, na Martinica, e há um interesse na certificação da cachaça, do rum. Isso será possibilitado? E a resposta à sua pergunta, então, é sim. Podemos certificar, desde que certifiquemos a cana-de-açúcar e o melado. E aí você tem o produto final certificado também. Perfeito, senhor Miguel. E a gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Flávio Linares. Ele faz uma pergunta para a Raizen, a gente pode direcionar, então, para o André. Senhor André, então, essa é para você, tá bom? Ó, como que o mercado está pagando a diferença entre açúcar certificado e açúcar não certificado? Isso significa inspiração para incentivar outras empresas e produtores? Right. Yeah. Good question. Well, I won't get into commercial figures. Boa but, pergunta. Eu não vou entrar em dados comerciais, mas o mercado tem tem perguntado ou pedido nossa ajuda para entender qual é o valor agregado por trás do produto certificado, porque é uma decisão de investimento. Qualquer pessoa que queira pagar um pouco mais por alguma coisa tem que justificar por que isso é mais valioso e mais sustentável, eu sei, mas por que é mais sustentável? Qual é o benefício real obtido no campo? Como é que a minha cadeia de suprimento com esse valor é mais livre de riscos que uma outra por eu ter um certificado? Então, nossa equipe comercial concordou em fazer um trabalho conjunto com o pessoal de consultoria há 3 anos, melhorando o nível de qualidade nessas discussões comerciais. E fazendo, então, nossas partes interessadas entenderem um pouco melhor o que realmente significa ser certificado pela Bom Sucro. Não é só um padrão, há muito trabalho por trás disso e melhoria significativa no campo. Então, uma vez que o mercado realmente entenda isso, é uma decisão fácil a ser tomada depois. É um investimento de tempo também que faz para engajar-se e os seus clientes, o mercado tem tido essa retomada, como o Mussa falou, é um momento totalmente diferente agora em todo o mundo, em termos de sustentabilidade. E seja quem for que promova essa decisão e tente ir adiante, vai querer saber como tornar essa cadeia de suprimento mais sustentável. E estamos numa posição muito boa, porque começamos essa jornada há tanto tempo. O que foi que nos trouxe aqui realmente não vai nos levar ou vai nos levar a objetivos futuros, mas temos que acompanhar essa demanda do mercado também para conseguir isso. Então, essas demandas, esses requerimentos no mercado, temos que trabalhar então com novas exigências no padrão Bom Sucro, cada vez mais rigorosos, então, nesse padrão, para atendermos às demandas do mercado. Temos sempre que ter essa perspectiva no centro dos nossos negócios, porque esse pessoal, os nossos membros sustentam a nossa ação. A gente, então, vai direcionar para Daniel. Nesses 10 anos de certificação Bom Sucro, podemos observar um número cada vez maior de certificações de usinas. Mas quando falamos em certificação de produtores independentes no Brasil, esse número ainda é tímido. Qual seria a estratégia aí para incluir os produtores na certificação Bom Sucro? Como compartilhar o valor agregado dos produtores certificados
com os produtores? Daniel. Okay, thank you. Muito obrigada. A minha internet está instável. Vocês conseguem me ver bem? Me avisem se tiver problema de conexão. Ótima pergunta. Vamos responder então. Em termos de produtores rurais, nós sabemos que incorporamos isso no nosso plano estratégico em termos de termos o KPI, de termos produtores independentes e pequenos produtores também certificados nos próximos 5 anos. Então, nossa baseline, nossa linha de base é 3.000 e queremos 15.000. Talvez você não acha que isso seja significativo, mas é uma grande quantidade de investimento. No Brasil, um pouco diferente em termos de diferença significativa. Temos, então, essa questão dos pequenos produtores, temos o tamanho das propriedades no Brasil comparado às propriedades na Índia, por exemplo, é uma enorme diferença, não é? E operamos nos dois casos. O investimento de tempo, capacidade, e recursos necessários para engajar e fazer essa extensão a esses pequenos produtores é algo bastante significativo. Assim, esse é o objetivo que nós temos para nós mesmos. Mas em termos do Brasil, acho que nós estamos olhando a que outras estratégias ou táticas podemos desenvolver para criar valor e possibilitar trazer esses agricultores de produção de cana na cadeia de suprimento e desenvolvemos esses créditos de cana-de-açúcar. Então, se um produtor certificado produz cana certificada, mas não tem uma usina certificada na área, pode vender isso no mercado e podem vender, então, os créditos de cana-de-açúcar numa plataforma diretamente para o comprador final. Então, facilitamos isso também. Temos esses créditos vendidos diretamente, portanto, no Brasil, a um comprador final, como a Calebo, que é um exemplo, então, foi um bom marco. E também, recentemente, tivemos pagamento de serviços ambientais e como nós podemos, então, no contexto brasileiro, como podemos, então, ter esses produtores, ter acesso a esses pagamentos de serviços. Então, continuamos a inovar nesse respeito. Muito obrigada. Para o senhor Ricardo Mussa, que é do Thales Siqueira. Então, senhor Ricardo, vamos lá. Ele deu bom dia aqui, olha. Como a Raízen está se preparando para os próximos anos em relação à certificação Bom Sucro na cadeia de suprimentos para agregar valor, remunerar e desenvolver os produtores e parceiros agrícolas? Thank you, Thales, for the question. Obrigado, Thales, pela pergunta. Nós desenvolvemos um programa paralelo ao Bom Sucro, somente focado no lado do suprimento, que é um programa chamado ELO, que apresentamos já para Bom Sucro. É uma forma de engajar todos os fornecedores nessa cadeia de suprimento e é um desafio para a Raízen, porque acabamos de adquirir uma corporação muito grande, a segunda destilaria no Brasil, então nós temos um grande desafio, porque há novas instalações, temos 1,13 milhões de acres. Então, nos próximos anos, nós temos realmente essas novas instalações da Biosev, com a certificação da Bom Sucro, e agora também estamos tentando, eu diria, o programa ELO para nós é um passo para chegarmos à certificação Bom Sucro para nossos fornecedores, que é algo vital. Então, uma mensagem final aqui, se você olhar a base de fornecedores, para nós, o que nós tentamos fazer, e estamos fazendo de forma bem sucedida, é mostrar a nossos fornecedores que, por ter esse padrão Bom Sucro, eles terão bons negócios, ou seja, o que ajuda muito é
ter exemplos passados de coisas que implementamos, com que trabalhamos e que dão retorno. A Bom Sucro não é só um certificado comercial. Quando você implementa o programa, você também ganha benefícios em termos de cultura das pessoas, redução de resíduos, melhor produtividade, tudo isso está embutido no programa. Muitas pessoas acham que são certificadas, então tem um preço maior. Tudo bem, isso acontece, mas os benefícios também incluem ter um sistema de que o negócio seja mais sustentável. E mostrar isso aos nossos fornecedores é alvo, é chave para que eles estejam envolvidos também. Então, esse é um bom momento, as coisas estão acontecendo e desenvolvendo muito rapidamente. E muito obrigada a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, as perguntas, aos palestrantes também pelos esclarecimentos destas perguntas, né? E para as perguntas que não foram respondidas, a equipe da Bom Sucro e também da Raize vão retornar um e-mail aí respondendo todo mundo, tá bom? E em nome da Bom Sucro e da Raize, eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês nesse webinar de hoje, que foi preparado com muito carinho e foi muito especial. Estamos muito felizes com os resultados dessa parceria, né, até agora, e muito otimistas com o que o futuro reserva ao nosso setor de cana-de-açúcar sustentável. Tenham todos, então, uma ótima tarde, uma ótima noite, um bom dia, e até a próxima.